E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula vai começar a apostila 4, né? O livro 4, perdão. Então, o livro 4 vai ter 3 módulos, que é o 13, 14 e 15, e assim encerra nosso conteúdo. Mas vou fazer essa aula aqui, né, a aula 13, depois uma aula de exercício sobre essa aula, e os capítulos 14 e 15 são meio que interligados, então eu vou fazer eles em um só, beleza? Para dar uma aula de exercício também. Então, nosso capítulo de hoje é uma continuidade do que a gente estava vendo no movimento harmônico simples. Então, a gente vai tratar sobre ondas periódicas, beleza? Bom, eu peguei pela apostila mesmo, né? Eu achei um pouco mais didática essa parte aqui. Então, vamos ver se o que dá para fazer por aqui. Então, vamos lá. Então, nesse capítulo, a gente vai ver ondas periódicas, certo? Então, agora a gente vai estudar, né, uma sequência de pulsos que se repetem em um intervalo de tempo, né? Então, a gente estava estudando o quê? No movimento harmônico simples, e o exemplo mais, vamos falar, palpável assim no nosso cotidiano é quando a gente fazia o movimento de uma corda, certo? Que a gente pode ver aqui, né, a gente vai estudar as ondas periódicas transversais e as ondas periódicas longitudinais, certo? Então, uma onda periódica ela pode ser obtida, né, por exemplo, ao oscilarmos as extremidades livres de uma corda por um determinado intervalo de tempo. Então, como eu estava falando no exemplo, né, quando a gente pulava a corda, né, a gente pode pegar uma corda qualquer, e quando a gente está fazendo o movimento dela constante, né, por um determinado período de tempo, a gente chama que uma onda periódica, né, a partir de uma movimentação. Então, aqui um exemplo, né, uma onda periódica transversal, nada mais, né, nada menos que um exemplo de uma corda, certo? Então, a gente tem alguns pontos novos, né, que a gente não viu anteriormente, né? Aqui, no caso, é a fonte, né? Quando vai surgir uma onda, vai ter uma fonte, ou seja, o local da onde se originou essa minha onda. Ela não vai surgir simplesmente do nada, vai surgir em um determinado local. No exemplo aqui da corda, né, a partir do movimento da nossa mão, né, onde a gente está segurando, vai ser a nossa fonte vamos falar, do movimento harmônico simples, beleza? Então, essa vai surgir, essa onda, ela vai ter uma determinada movimento, né, ela é transversal, porque o movimento de propagação é perpendicular ao movimento perpendicular ao movimento quando ela está deslocamento, certo? Deslocamento, e de propagação. Propagação e deslocamento, perdão. Certo. Então, a onda ela vai ter uma determinada velocidade também, como vocês podem ver aqui, representado por esse vetorzinho aqui em verde. Beleza? Bom, então aqui o A, ele representa a amplitude da onda, o V nada mais é do que a velocidade de propagação, e a gente pode ver determinados pontos, né, na onda. A gente chama, né, lembra que eu falei que aqui tanto faz a amplitude no sentido positivo como no sentido negativo, ela vai ter o mesmo valor, certo? Mas a gente tem algumas outras nomenclaturas que a gente fala. Então, esses pontos aqui que a gente pode ver, ó, essa imagem aqui na figura 2 é a mesma que a figura 1, certo? Só que agora está dividida em alguns pontos. Então, os pontos A, B e C, se vocês repararem, são os pontos máximos, né, no sentido do eixo positivo, que a onda vai atingir. Esses pontos a gente chama eles de cristas, certo? E os pontos B, D e F, a gente chama eles de vale, certo? Que é a amplitude aqui no sentido oposto, beleza? E aqui, como a gente viu nas aulas anteriores, né, a distância de um mesmo ponto até um ponto, consequentemente, seguinte, vai começar a mesma trajetória, a gente chama de comprimento de onda, beleza? E ele é representado por essa letra aqui, né, grega, lambda. Bom, então aqui só para falar, né, que esses pontos aqui, o ponto A, C e E, eles vão oscilar em oposição de fase em relação aos pontos D, F, D, D, F. O que isso significa? Significa que quando o ponto A ele vai estar em crista, ou o ponto A, C e E vão estar em crista, os pontos B, D e F vão estar em vales, perfeito? Da mesma forma que como a onda vai se propagar, o ponto B vai estar uma hora em crista e o ponto A em vale, certo? Então, portanto, ele vai se propagar, né? O ponto não vai se propagar, o ponto é fixo, mas ele vai seguir a onda, certo? Na direção de ir para cima ou para baixo. A gente fala assim que é a direção de vibração.
Beleza. Bom, então com isso aqui, né, essa observação aqui que o livro traz é bastante interessante. Então ele fala assim, se dois pontos, P e P', ou A e C, tanto faz, ou B e D, para eles terem concordâncias de fase, né, que aqui vocês podem ver que ele tem concordância de fase, né, eles estão em locais diferentes, mas eles têm concordância de fase porque os pontos, teoricamente, têm a mesma amplitude. Eles têm a mesma amplitude, teoricamente não, têm a mesma amplitude. Então eles vão ter em fase se eles seguirem essa regrinha aqui, né? No caso é o P', vai ser igual ao N, onde N é um número, né? Ou seja, esse número vai ser separado em número inteiro, por exemplo, 1 ou 2 ou 3, certo? Então, quando a distância entre eles é igual a um número inteiro, ou seja, essa distância aqui entre o A e o C vai ser um número inteiro, beleza? Um número inteiro de comprimentos, perdão, no sentido do lambda ser um número inteiro, né? No caso aqui, a distância entre o A e o C é 1, certo? É um comprimento de onda, é um lambda. Agora, a distância entre o A e o E é 2, porque é o lambda desse espaço aqui, mais lambda desse espaço aqui, ou seja, é um número inteiro, perfeito? E se dois pontos eles estão em oposição de fase, a gente fala que é igual a um número ímpar, certo, de lambda, seguido por essa fórmula aqui, lambda sobre 2, beleza? Então, o que isso significa? Tá vendo aqui, ó, o ponto A e o ponto B. A distância entre eles é o lambda, porém dividido por 2. Vamos supor se o lambda fosse 1, perfeito? Então, 1 dividido por 2, meio. Como é um número inteiro, né? Não é um número inteiro, perdão, ou um número ímpar, que a gente pode falar assim, 0,5, então a gente nota que eles estão em oposição de fase, justamente por não ser aqui um número inteiro par, vamos falar assim, beleza? Mas vamos falar número inteiro e o outro o número não inteiro, beleza? Que eles colocam como ímpar, mas pode ser números não inteiros, né? No caso, tipo, 1,5, 2,5 e por aí em diante, beleza? Então, concordância de fase, lambda inteiro. Oposição de fase, lambda não inteiro. Bom, aqui também ele traz uma relação que a gente viu nas aulas anteriores da fórmula, né, da velocidade de propagação da nossa onda. Eu gosto bastante de falar, de retratar de onde vêm as coisas, né? Então, lembra da fórmula lá na mecânica, a gente aprendeu com o professor Israel, que quando ele vai falar de uma velocidade de propagação de um carro, certo? Ele fala que a velocidade dependendo do movimento, mas a gente fala no movimento normal, no movimento uniforme, que a velocidade é ΔS, que é a variação do espaço, por ΔT, um determinado período de tempo. Aqui, no caso das ondas, é a mesma coisa. Só que qual que vai ser o nosso ΔS? O nosso comprimento de onda, ou seja, o nosso lambda. E qual vai ser o nosso ΔT? Vai ser o nosso período, certo? Que é o tempo de uma oscilação completa. Beleza? Aí, então, a gente tem a fórmula que V igual a lambda dividido por T, mas, se vocês lembrarem, o período é escrito sobre 1 dividido pela frequência. Então, se a gente substituir, a nossa fórmula mais comum que a gente conhece é essa daqui, né? V igual a lambda F. Beleza? Bom, aqui, né, agora no movimento harmônico, a gente viu outras formas, outros tipos de manipulação, certo? Então, os pontos da corda oscilam realizando-se um movimento de harmônico simples e, portanto, possuem uma velocidades variáveis. Então, lembrando que a velocidade variável, a velocidade do movimento harmônico, né, ela é representada por essa fórmula aqui, né? Então, é o Vp igual a menos o ômega, que é a velocidade angular, vezes A, que é a amplitude, vezes o seno de ômega t, mais φ0, que é caso esse φ ele tenha um ângulo, ele tem uma divergência por um ângulo, né? Esteja inclinado por uma determinada inclinação, e assim por diante, certo? Mas lembra-se que é essa fórmula aqui, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, basicamente, isso aqui é para as ondas periódicas transversais. Beleza? Isso aqui esse capítulo vai remeter muito que a gente já aprendeu anteriormente. Bom, agora essa aqui que a gente quer uma coisa meio que nova, assim, né? Vamos falar, mas vamos ver que é fácil também. Então, aqui agora a gente tem as ondas periódicas longitudinais, certo? Até então a gente via mais as transversais, mas aqui tem as longitudinais também, que a gente não pode esquecer. Então, para isso, aqui dá um exemplo para a gente considerar um tubo cilíndrico contendo um gás no seu interior e provido de um êmbolo. Então, esse êmbolo vai realizar um movimento harmônico simples. Ou seja, então tá um tubo ali, né, esse tubo aqui, e vai ter um gás dentro. O êmbolo ele vai
entrar com o gás, né, vai, tipo, vamos falar, ele vai fazer um movimento aqui para frente, né, com a setinha indicada aqui em azul, e o gás vai o quê? Se deslocar para frente, perfeito? O êmbolo vai voltar, aqui que a gente tá vendo a setinha em azul, e depois vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai indo e voltando. Igual quando tinha a circunferência e a bolinha lá, né? A bolinha ia do menos A pro A. Do menos A pro A. É isso, certo? Então, o êmbolo vai e volta. Então, vocês podem ver aqui, ó, o gás, ele vai tendo deslocamento. Aqui vocês podem ver um acúmulo das partículas aqui em 1, em 2, depois em 3, e assim por diante, certo? Mas aí, vocês podem perguntar, aqui nas ondas transversais, a gente vê, né, que o comprimento é a distância, né, até os pontos iguais, certo? Então, aqui, ó, do A até o ponto B. Então, ele faz o movimento, começou a repetir de novo o movimento, aí é um lambda, diferente, perfeito? Mas é aqui, como a gente vai conseguir identificar? Então, a gente tem duas regiões aqui, né, que a gente vai falar posteriormente, vocês podem ver até estados diferentes. Então, essa aqui com um acúmulo maior das partículas do gás, aqui, né, em vermelhinho, um pouco vermelhinho, cinzentado. E essas outras regiões aqui em branco, né, que se origem quando o êmbolo está voltando, certo? Então, a distância entre, aqui no caso, 2 e 3, ou 1 e 2, tanto faz, é o nosso lambda. O lambda pode ser a distância entre esse acúmulo de partículas aqui, ou essa região aqui em branco, beleza? Então, vou falar aqui, né, aqui essa imagem aqui, a figura 4, está representada de uma maneira melhor para a gente ver isso, né? Faz uma analogia aqui com as duas ondas, né? Então, a gente tem aqui, ó, quando empurramos o êmbolo, temos uma região de compressão e uma região de rarefação. Então, agora a gente vai ter duas regiões, no caso do êmbolo, né? Só foi um exemplo, né? Mas nas ondas longitudinais se comportam dessa maneira. Então, no caso do êmbolo, a gente tem uma região de compressão e uma região de rarefação. A região de compressão das partículas e de rarefação na hora que o êmbolo está voltando, certo? Então, vocês podem ver aqui, ó, a região branca, a distância entre uma linha branca e uma outra linha branca é a mesma coisa como se fosse de um comprimento de uma onda transversal, certo? Ou do centro, né, da região de compressão aqui, no pico máximo, e aqui também no pico máximo, seria o comprimento de onda, é lambda, da mesma forma, certo? Então, temos uma sucessão de regular de compressão e rarefação, e utiliza a mesma fórmula da velocidade para as ondas longitudinais também, ou seja, V igual a lambda F, certo? É a mesma forma, o mesmo comportamento, só que aqui, né, a gente pode ver que, por ser uma onda longitudinal, a gente tem que analisar, no caso do êmbolo, as regiões de compressão e de rarefação, certo? Então, mas podem ver que é o mesmo comportamento, o lambda vai ser o mesmo, tanto faz uma para outra, beleza? Então, neste caso, o comprimento de onda, o lambda, é a distância entre os centros de uma compressão consecutiva e a distância entre os centros de duas rarefações consecutivas, ou seja, aqui uma rarefação e aqui uma compressão, né? Consecutivas é uma em sequência da outra, beleza? E da mesma forma, né, no anterior, a gente viu aqui que os pontos vão estar em fase quando o lambda for um número inteiro e vão estar em fase quando ele não for um número inteiro, né? Vamos falar que ele tem vírgula, né? 1,5, 1,25, etc. Essas coisas aí. Beleza? Assim por diante. Bom, entendido isso, vamos falar agora sobre a função da onda unidimensional harmônica. Então, como a gente viu, uma onda é unidimensional quando se propaga em uma dimensão, certo? E ela vai ser harmônica quando ela é gerada por um movimento harmônico simples. Então, juntando as duas palavras, unidimensional, ou seja, propaga em uma região, harmônica, porque possui movimento harmônico simples. Então, como já sabemos, se a fonte oscila em MHz, então todos os pontos da corda também oscilam em MHz. Ou seja, se a corda, né, no caso aqui de um movimento, ou uma. Se a gente tem uma função, né, de onda, no caso, unidimensional, bidimensional, tridimensional, e ela oscila em movimento harmônico simples, todos os pontos também vão oscilar em movimento harmônico simples. Mas eles vão oscilar o quê? Com um atraso em relação à fonte, ou seja, um tempo depois,
certo? Por quê? Porque a fonte ela vai produzir, né, a onda, vamos falar. A onda vai ser produzida pela fonte. E vai demorar até um tempo, né, até essa onda vai chegar em um ponto, né, vamos falar um pouco mais distante, uma determinada distância dessa minha fonte, certo? Então, por isso que a gente fala que vai chegar um pouco de atraso, beleza? Então, o que a gente pode ver é que essa imagem, que eu achei bem didática, né, que fala assim, aqui o F, né, representado um pouco em cinza, é a minha fonte, beleza? Então, aqui está a minha onda transversal, a gente tem a amplitude máxima aqui, que é o A+, a amplitude máxima mínima, né, que é o A-, e a gente tem aqui um ponto P. Esse ponto P, ele vai oscilar, né, nesse segmento de reta aqui, de K até K'. Uma coisa que o aluno pode pensar, que esse ponto P, ele vai seguir a propagação aqui da onda. Isso é errado, certo? O ponto P, ele vai estar fixo ali, ele vai só seguir para cima ou para baixo, a onda que vai passar sobre ele, mas o ponto, ele vai estar fixo, seguindo essa trajetória assim, beleza? Então, o ponto P realiza um MHS sobre o segmento de reta KK', como eu falei, com o mesmo período, a mesma frequência e a mesma amplitude da fonte. Então, ele vai ter o mesmo período, a mesma frequência e a mesma amplitude da fonte. O problema é que ele vai ter um atraso, né, como eu falei. Certo. Então, aqui temos a equação que nos dá a possibilidade do ponto, a posição do ponto P ao longo do eixo Y. Então, essa aqui é a equação, né, no eixo Y, da posição do ponto P em relação a Y, que é Y igual a A, cosseno de ômega t mais um φ0. E que todos os pontos da corda repetem o MHS da fonte na vertical, com um determinado atraso de tempo, certo? Quanto mais distante esse ponto, do ponto que eu quero saber, quero saber a posição, né, em relação a x ou y, mais atraso ele vai ter, né? Porque mais distante da fonte ele vai estar. Bom, então se a gente considerar esse ponto P a uma distância xp, né, que a gente pode ver aqui, ó, esse xp, ele está a uma distância xp em relação à fonte, certo? Então, vamos colocar aqui xp aqui, né? Então, como a gente pode saber o ΔT dele, né, o tempo dele, né, o tempo que a onda leva para atingir aquele ponto, é só usar aquela forma, ΔS, velocidade igual a ΔS por ΔT. Se a gente manipular, a gente acha que o ΔT é o meu XP, que é o ponto aqui no eixo X, dividido pela velocidade, em que é V é a velocidade de propagação. Beleza? Certo. Então, assim, o ponto P vai realizar um movimento MHS vertical com um atraso em relação à fonte, obedecendo a seguinte equação. Essa equação aqui que está listada aqui, beleza? Então, a gente pode substituir, fazer manipulações dessa equação, né? Substituir o ômega por 2π dividido por t, certo? Que é uma fórmula que a gente já aprendeu também. E o ΔT, né? Que aqui a gente trocou. Se vocês perceberam, né? Quando a gente colocou nessa fórmula, aqui tem um t, certo? Esse t, a gente está pensando no tempo total, certo? Esse ΔT, que é a variação desse tempo, do tempo, né? Que a gente viu aqui, que o tempo que a onda leva até atingir o ponto P. Então, esse que é o nosso ΔT aqui. Beleza? Por isso que a gente tirou. Então, tiramos, substituindo as equações, fazendo as manipulações matemáticas, perfeito? A gente chega nessas ambas fórmulas aqui, certo? Essa daqui e essa daqui. Né, que essa daqui, né, que a posição YP é igual a que é a amplitude vezes o cosseno de φ0 mais 2π, entre parênteses, t dividido pelo período, menos xp dividido por lambda, isso aqui é a equação denominada equação da onda harmônica, certo? É uma equação nova também, vocês podem ver. Então, é uma equação chamada equação da onda harmônica. E quando o meu φ0, que é meu ângulo, né, de fase, ele for zero, ele se reduz aqui a essa equação, né? Fazendo esse termo aqui zerando, só fica essa parte da equação aqui. Então, essa daqui é para achar a posição de um determinado ponto, no caso do ponto P, tanto faz, né, a posição dele, essa aqui é a fórmula geral, certo? Na minha onda harmônica aqui, beleza? Essa fórmula aqui que a gente vai ver em exercícios, fiquem tranquilos. Bom, agora a gente vai falar da velocidade da onda.
Então, a velocidade em relação às ondas mecânicas. Então, como sabemos, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, certo? Como a gente está falando, ondas em uma corda, ondas, quando a gente está falando, né? O som, ondas sonoras, são ondas mecânicas que a gente precisa de um meio material para se propagar. Sendo assim, a velocidade das ondas mecânicas deve depender do meio elástico de propagação, certo? Bom, então alguns pontos importantes que a gente tem que considerar agora em relação à velocidade, beleza? Então, de maneira geral, a velocidade ela vai depender do meio de propagação, certo? Vamos supor, se eu tenho uma onda que está se propagando no ar, na água, no sólido, vamos supor, ela vai ter uma velocidade de propagação diferente. Por quê? Porque o meio em que a onda está é diferente. E esse meio depende da densidade do meu meio, ou seja, densidade do ar, da água, do sólido, tanto faz, e da elasticidade desse meio. Certo? Essas coisas que são bem importantes, que são as dependências, né, em relação à velocidade, ou seja, as dependências do meio. Então, elas são dependentes, e a velocidade ela vai independer aqui, ó, e a independência entre a velocidade e o movimento da fonte da onda em relação ao meio. Por exemplo, né? Então, a velocidade de uma onda sonora provocada pelo apito de um trem depende somente da propriedade do ar e não do movimento do trem. Ou seja, então a velocidade, né, vamos supor, tá lá o trem, né, andando, né? Ele vai apitar, isso aqui. Então você vai escutar o som do apito do trem, certo? Esse som vai ter uma velocidade que vai conseguir chegar até nosso ouvido e a gente conseguir enxergar, beleza? Só que essa velocidade ela vai depender justamente apenas do meio, certo? Se o meio é o ar, então vai ser a velocidade do som em relação no ar, beleza? E não da velocidade do trem, né? Que vocês podem ver, a velocidade do trem, vamos supor, às vezes você pode pensar, né, como o trem ele vai estar se movimentando, tem uma certa velocidade, a velocidade com que o som vai chegar até a gente vai depender da velocidade do som também, do trem também, perdão. Mas não, vai depender apenas do meio, certo? Do meio em que a onda ela vai estar inserida, certo? Um dos fatores que alteram as propriedades elásticas do meio, né? Vocês podem ver aqui agora falando sobre o meio, né? Então, lembra, a velocidade, ela depende do meio. E o meio, ele vai depender da densidade e da elasticidade. E um dos fatores que vão alterar a elasticidade do meio e que, consequentemente, vão alterar a velocidade é a temperatura. A temperatura também é um outro fator que vai alterar a velocidade de propagação da minha onda, certo? Então, o efeito da temperatura é mais profundo em gases líquidos do que sólidos, beleza? Então, veremos em acústica uma relação entre a velocidade de propagação do som e a temperatura. A gente vai ver lá posteriormente. Um outro fator que intervém na velocidade de propagação das ondas mecânicas é a forma de propagação da onda, seja transversal, longitudinal ou mista. Então, olha quanta coisa que a gente viu. Então, a velocidade de propagação ela vai depender do meio, certo? Da densidade e da elasticidade do meio. Então, e a elasticidade vai depender da temperatura. Ou seja, a velocidade também vai depender da temperatura. Então, ela vai depender do meio, da temperatura e se ela vai estar numa propagação transversal, longitudinal ou mista, que é as duas juntas, né? Que a gente fala. Então, de uma maneira geral, eu coloquei essa parte aqui que não estava na apostila, mas de maneira geral, a gente considera que o quê? A velocidade nos sólidos é maiores, nos sólidos é maior que a velocidade nos líquidos, que é maior que a velocidade nos gases. Beleza? É isso. Como a gente fala aqui, ó, a velocidade aumenta geralmente dos gases, passando pelos líquidos até os sólidos. Aqui ele fala de algumas exceções, né? Exceções. O som, que é uma onda longitudinal, por exemplo, ele propaga-se mais rapidamente no gás hidrogênio do que no líquido acetona. Nos sólidos, além da propagação longitudinal, há a propagação transversal das ondas mais lentas. Beleza? Então, no sólido tem a propagação das ondas transversais um pouco mais lentas. Bom, beleza.
Falando das ondas mecânicas, agora as ondas eletromagnéticas, certo? Então, como a gente viu, a velocidade do som, a gente tem que é um número constante, certo? Que é aquele 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Mas teve alguns experimentos, né, falando um pouco de história. O físico escocês James Clerk Maxwell, né, a gente conhece como mais Maxwell, ele demonstrou que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas agora é essas ondas eletromagnéticas que não precisam necessariamente de um meio material para se propagar. Ele viu que a velocidade delas no vácuo era dada por essa fórmula aqui, que é a raiz de 1 dividida por μ0 vezes ε0, onde o ε0 é essa constante aqui e o μ0 é essa constante. Gente, não precisam gravar esses valores aqui, é só uma demonstração, mesmo porque se o vestibular for dar alguma questão, né, referente a esses valores aqui, eles vão, consequentemente, dar esses valores, essas constantes aqui, beleza? Então, ele viu, né, a partir de substituições de valores, estimando valores pela velocidade, ele encontrou que a velocidade do som das ondas eletromagnéticas no vácuo é dado por esse valor aqui. Aproximadamente, né, que a gente aproxima, não é necessariamente esse número, é próximo de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou seja, uma velocidade muito grande, certo? Mas, né, já conseguiram quebrar a barreira do som, né, enfim, isso é outro assunto. Então, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade da luz, certo? Então, as ondas eletromagnéticas, né? Lembra que as ondas eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas, um exemplo é a luz, perfeito? Aqui anterior, acabei de ver que eu falei uma besteira, certo? Porque aqui, essa velocidade é em relação ao vácuo. Né? Como a gente vai estar no meio, né? Aqui no meio, na atmosfera que a gente está, a velocidade, consequentemente, vai ser diferente. Beleza? Então, foi a partir da constatação que, em 1865, podem ver que é velhinho, mas não nem tanto, Maxwell demonstrou que a luz é uma onda eletromagnética por possuir essa velocidade e no vácuo, da mesma forma que ele viu em outras ondas eletromagnéticas. Beleza. Visto a velocidade, agora a gente vai entrar em um novo tópico que chama princípio de Huygens. Certo? Então, antes da gente entrar nesse princípio de Huygens, é fundamental a gente ver a importância de duas propriedades, que a gente chama de raio e frente de onda. Então, aqui a gente vê uma onda aqui em 2D, certo? Em duas dimensões, que é como se alguém colocasse o dedo, ou alguma haste, ou tacasse alguma pedra, bem no centro, assim, de uma piscina, ou num local com água, né? O mais comum que a gente consegue visualizar, aqui no ponto P, e vão dar origem a essas ondas aqui. Vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem que eu separei, tem os raios e tem as frentes de onda. Então, as frentes de ondas são nada mais esses círculos concêntricos, ou seja, a partir desse mesmo ponto aqui no centro, é da onde surgiu, né, a minha onda, certo? A minha fonte. Então, esses círculos concêntricos representam as frentes de ondas, e essas linhas que são radiais, né, que vocês podem ver que são os raios, vamos falar assim, mais ou menos, as linhas radiais, né, em relação ao meu centro, são nada mais que os raios, né, de ondas que a gente fala aqui, certo? Então, esses são os raios, e aqui as frentes de onda são essas circunferências concêntricas. Concêntricas porque tem o mesmo centro aqui, o ponto P. Beleza? Vocês podem ver aqui, ó, as linhas cheias são as cristas e as linhas tracejadas são os vales. Então, aqui, ó, começa aqui com uma crista, um vale, 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 assim, consecutivamente. Bom, então, como eu expliquei aqui, né, que a propagação de perturbação da região, que a separação da região já perturbada da região ainda não perturbada é feita por uma linha. Essa linha aqui, tanto tracejada quanto não tracejada, cheia ou não cheia, é chamada por frente de onda. Isso que é uma coisa importante de se saber. E os raios de onda, eles são elementos geométricos ou semi-retas, né, como a gente viu, né, que são traçadas a partir da fonte, de forma radial, em meios homogêneos e isotrópicos, e os raios de onda são
perpendiculares à frente de onda. Então, são aquelas retas, né, que vão ser perpendiculares, ou seja, vão formar ângulos de 90 graus em relação às frentes de ondas, que são as circunferências concêntricas lá. Beleza? Bom, então, aqui, né, na apostila, eu mudei um pouquinho. O princípio de Huygens, ele vai falar o seguinte, né, aqui eu coloquei com outras palavras. Ele vai estabelecer que, num movimento ondulatório progressivo, ou num movimento MHS, cada pontinho lá da frente de onda, ou cada pontinho da minha circunferência aqui, vai se comportar como centro emissor de novas ondas com iguais períodos. Tá, beleza, professor. Mas o que isso significa? Então, se a gente for analisar aqui, ó, então vamos lá. A partir da ilustração seguinte, nos dá a posição de uma frente de onda plana e uma frente de uma onda circular. Então, aqui tem uma frente de onda plana, vocês podem ver aqui, ó, uma onda plana, e uma onda circular. Então, no tempo igual a zero, ó, vocês podem ver aqui, ó, tem os pontos, vários pontos, alguns pontos representados aqui na minha onda, certo? Esses pontos aqui em cinza. E cada ponto, né, vai, num determinado tempo, né, ter maior, um determinado tempo T maior que o tempo inicial, T igual a zero, vocês podem ver, vai ter eles vão fazer essa trajetória aqui. Ou seja, eles vão se comportar como centro emissor de novas ondas com iguais períodos. Então, cada ponto vai se comportar como emissor, ele vai emitir uma nova onda com o mesmo período, né? Dessas ondas aqui dentro, né? Podem ver aqui, ó, vai ter ondas aqui dentro, né? Que a gente pode ver só de forma tracejada. Mas é isso que é o princípio de Huygens. Então, ele vê que num movimento harmônico simples, cada pontinho aqui que faz parte da minha frente de onda, ele vai se comportar de forma a emitir uma nova onda com o mesmo período. Beleza? Cada pontinho aqui. É isso que é o princípio de Huygens. Beleza? A gente vai ver isso melhor em exercícios, então fiquem tranquilos. Bom, então, dois tópicos antes de acabar a nossa aula de hoje, né? A gente vai falar sobre difração de ondas. Então, a difração é o fenômeno característico das ondas e pode ser definida como a capacidade que a onda possui de contornar obstáculos, certo? Então, a onda, para contornar obstáculos, a gente chama de difração. Por exemplo, eu tô aqui gravando no meu quarto. Vocês podem ver, pode ter até um caminhão aqui passando, vendendo abacaxi, fruta, essas coisas. Não sei se vocês estão escutando. Mas, trazendo para a nossa aula, né, que foi até bom esse caminhão passar aqui, o que a gente pode perceber? Que mesmo a gente estar em planos diferentes, certo? Ou seja, o caminhão está lá na rua e eu estou aqui no meu quarto, o que a gente pode perceber? A onda sonora vai estar atravessando paredes, não atravessando paredes, atravessando fendas, né? Algumas fendas que possibilitam o som chegar até aqui os meus ouvidos, e vocês também estão escutando, né? Gravando na sala aqui, mesmo que pouco, certo? Então, ou seja, um outro exemplo. Vamos supor, eu estou aqui no meu quarto, minha mãe está lá na cozinha, eu falo, mãe, não sei o quê, traz alguma coisa para mim, pega alguma coisa para mim. Então, tipo, ela vai escutar, mesmo que ela esteja em ambientes diferentes, certo? Ou seja, a onda ela vai conseguir atravessar a porta aqui atrás e no corredor até atravessar a porta da cozinha. Então, ela vai conseguir atravessar e minha mãe vai conseguir escutar, certo? Então, isso que é o princípio da difração. Então, aqui ele traz duas imagens aqui, vou ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Então, aqui, ó, duas imagens de partículas. Então, aqui um comportamento de uma corrente de partículas incidindo sobre um anteparo e passa por uma pequena abertura. E aqui, a difração de ondas ao passar por uma fenda simples. Então, aqui, a difração, né, ela só vai acontecer a partir de ondas, certo? Não vai acontecer com partículas aqui. Pode ver aqui, ó, na figura 9, a região atingida pelas ondas é bem maior, certo? Que é atingida no caso das partículas. Vamos conseguir passar, mas ó, só tem alguns pontos aqui, né? A gente consegue ver que a região é bem maior aqui. Pois a onda sofre difração e pode, então, invadir a região, que é uma região de alcance geométrico impossível para as partículas. Então, as partículas não vão conseguir alcançar, né? Ela é a região, certo? Então, é de um alcance geográfico impossível.
Esse fenômeno de difração somente vai acontecer em relação às ondas, beleza? Então, gravem isso. Então, a difração ela pode ser explicada pelo princípio de Huygens, que a gente viu aqui. Então, a frente de onda, né, a frente de onda, que é vamos supor, um pedaço da circunferência lá, atinge a abertura da fenda aqui, certo? As quais passam a ser fontes secundárias de ondas, né? Elas vão ser as ondas que vão atingir a abertura, elas vão ser fontes secundárias, por quê? Porque vamos supor que a partir da minha abertura vai girar, tá vendo? Vocês podem ver que vão girar, a onda vai passar, né? Vai passar, essa mesma onda vai passar para lá. Mas como a gente está, tipo, a partir de uma abertura bem pequenininha assim, né? De uma nova abertura, a gente pode chamar isso de fonte secundária, né? Uma fonte secundária, né? A partir da minha fonte primária aqui. Então, meu F é minha fonte primária e aqui minha abertura é minha fonte secundária. Garantindo, assim, a deflexão dos raios de luz. Podem ver que, olha, eles vão ser deflectidos, por isso que eles vão, né, surgir por essa forma aqui. Após obstáculos, caracterizando a difração. Então, a difração, como eu falei, é a capacidade das ondas de possuírem de possibilitar o contorno de obstáculos até atingir uma outra determinada região aqui, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo muito comum da difração, pode ser observado com ondas sonoras. É comum duas pessoas conversarem, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Duas pessoas conversarem estando em pontos diferentes da casa, mas não diretamente em uma mesma direção, certo? Então, esse princípio da difração vai acontecer nesse exemplo mais simples aqui. E uma observação, a difração é um fenômeno que diferencia ondas de partículas. Então, somente ondas sofrem difração, partículas não. Beleza? Aqui, né, a gente pode ver outras figuras, né, que a gente pode relacionar agora o quê? O meu lambda, né, que é o comprimento de onda do meu som, da minha onda, tanto faz do meu som, e a abertura da minha fenda. Vocês podem ver isso aqui. Então, o fenômeno da difração é mais pronunciado em certas condições. Por exemplo, quando o comprimento de onda lambda tem mesma ordem de grandeza do obstáculo ou abertura sobre o qual ela incide, ou seja, quando lambda, o que vai acontecer quando lambda ele vai ser aproximadamente D, sendo D essa minha aberturinha aqui, ó, tá vendo essa aberturinha aqui, ó, vou colocar até com lápis aqui, ó, essa aberturinha aqui, ela chama de D, certo? E essa aqui, uma abertura um pouco maior, que também é um meu D. Vamos colocar o meu D', e aqui, deixa eu apagar, né, que ficou muito feio. E aqui o meu D, certo? Parece uma nota aqui de música. Certo? Então, o D ele vai corresponder ao tamanho do obstáculo ou da abertura, que a onda vai estar enfrentando. Vocês podem ver aqui as ondas, né, as ondas aqui. Então, perdão, de maneira paralela, certo? Só que a partir que elas vão entrar no obstáculo, o que aconteceu? Mudou pelo fenômeno da difração e da deflexão, as ondas vão estar em formatos mais circulares ali. Então, portanto, para que um fenômeno de difração luminosa seja apreciável, né, para a gente conseguir ver, devemos ter obstáculos ou aberturas muito pequenas. Para conseguir ver de maneira mais precisa, o D tem que ser muito pequenininho, porque pensa, tem que ser próximo do lambda, certo? Do lambda, do comprimento de onda. Então, já que para ondas sonoras, que possuem comprimentos de ondas entre 1,7 centímetros e 17 metros aproximadamente, a difração pode ser apreciável considerando dimensões do nosso mundo macroscópico. Então, a difração, né, ela é como posso falar? Ela é um fenômeno, que está aqui a palavra, ele é um fenômeno que a gente pode observar visivelmente, né, no nosso mundo macroscópico. Justamente porque as ondas, né, no caso aqui, as ondas sonoras, no caso, elas possuem um comprimento de onda, um lambda, de 1,17 centímetros até 17 metros, ou seja, é um comprimento lambda bastante alto, certo? Em comparação a outras, as ondas eletromagnéticas, por exemplo. Então, a gente consegue ver esse fenômeno aqui. Então, aqui na figura 10 e 11, a gente vê o quê? Na primeira, a gente vê a difração com o D próximo à lambda. Nesse podem ver que a gente vê, né, um pouco melhor esse fenômeno, né? Dá para ver aqui
as circunferências concêntricas, certo? E conforme o D for aumentando de tamanho, né, para o mesmo lambda, o que vai acontecer? A gente vai conseguir ainda ver esse movimento, né? Porém, é um pouco menos visível em relação aqui, beleza? Então, é isso que vai diferenciar. O tamanho da fenda também vai ser importante para a visualização do fenômeno da difração. E para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar de intensidade e potência de uma onda. Então, já sabemos que uma onda transporta energia, certo? Ela vai transportar energia e nunca vai transportar matéria, gente. Beleza? Isso daí foi que a gente viu nas nossas primeiras aulas de ondas. Assim, pontos do meio atingido pela onda serão atingidos pela energia transportada por ela. Então, no ponto, o ponto, né, que vai passar a onda, também vai passar energia. A energia associada tem origem na fonte. Então, a energia vai depender da fonte. Por exemplo, uma mão que oscila para baixo e para cima, no caso de uma corda, né, certo, na energia pela corda, ou os elétrons que oscilam em uma antena, certo, até transmitir de uma antena para outra, no caso das ondas eletromagnéticas, então vai depender da fonte. No caso aqui, minha mão, que vai oscilar, e ali a antena, no caso, que vai transmitir os elétrons ali. Beleza? Então, lembrando de aulas passadas, até em termodinâmica, que a gente viu, que a potência, né, ela é definida por ΔE por ΔT, né? Então, a potência da fonte ela é transmitida na formação da onda. Assim, sendo uma superfície de área A, né, isso aqui já está falando, né, manipulando a fórmula. Então, lembrando que potência é a energia em função do tempo. E igual ΔE por ΔT, beleza? Beleza. Então, despendendo as perdas dessa potência, a potência da fonte é transmitida na formação da corda, ou seja, essa potência ela vai se propagar pelos pontos da corda. Então, sendo assim, uma superfície de área A atingida perpendicularmente por uma onda de potência P, intensidade média I da onda da superfície é definida por essa forma aqui. Então, o que ele quer dizer? Que para a gente saber qual é a intensidade média de onda que atingir uma determinada superfície, a gente vê a partir da potência da minha fonte, né, que a minha fonte transmitiu, certo? Que a energia associada da onda tem origem na fonte. Então, qual vai ser a potência que a minha onda transmitiu, dividido pela minha área. Se a gente fizer essa conta, a gente acha a intensidade média da onda na superfície. Beleza? Mas, às vezes, né, em superfície, a gente está falando em relação a ondas 2D, 3D, né? Mas, se for ao invés de ser uma superfície, né? Ser uma linha, certo? Né, no caso aqui, ó, as ondas superfícies, no caso, tridimensionais, perdão. Unidimensional é bem difícil, né? Porque agora, se trazendo para o mundo real, não tem como fazer uma coisa unidimensional. Sempre vai ter bidimensional. Então, unidimensional a gente vê aqui a área, perfeito? Mas em uma linha, ou no caso assim, uma régua, a gente pode aproximar ela de uma linha, certo? Vamos pegar uma linha qualquer, um cabo, né? O que é um cabo aqui de impressora, né? Uma linha. Então, a gente pode trazer ela para um comportamento bidimensional. Então, no caso aqui embaixo, né, a intensidade vai ser justamente a potência radiada dividido pelo meu L, que o L vai ser o comprimento da minha linha, certo? Que vai atingir perpendicularmente, vai ser atingido perpendicularmente pela frente de onda. Então, qual vai ser o comprimento do meu fio, da minha corda, certo? Que vai ser atingida pela minha onda. Isso é o L que a gente vai considerar. Beleza? Então, para manipular as formas, né? Quando a área ou a linha atingida pela frente de onda tiverem o mesmo formato e o mesmo tamanho da frente de onda, então a potência que atravessa a essa área ou a linha será igual à potência da onda. Então, o que isso significa? Significa que o quê? Se a minha área ou o meu comprimento, né, na hora que a gente fizer essa conta aqui, a divisão de P dividido por L ou de P dividido por A e a intensidade de 1, significa que a potência que vai atravessar a área
ou essa linha, vai ser igual à potência da onda, certo? A potência que a onda, né, deu origem na fonte lá da minha onda, vai ser a mesma que atingiu toda a área da minha superfície ali, beleza? Se a intensidade for 1, é isso o significado, beleza? Então, quer dizer que o P da potência da minha onda vai ser igual à potência que atravessa a área ou a linha, certo? Trazendo um pouquinho mais de manipulação de fórmulas para acabar nossa aula de hoje, a gente tem 2 casos aqui. Então, no caso de ondas bidimensionais, ou seja, as circulares lá que a gente viu, as linhas atingidas pela onda têm formatos circulares e, portanto, comprimentos iguais a uma circunferência. Então, a gente vai considerar o quê? O comprimento da minha circunferência. Perfeito? Então, se a gente lembrar lá, a área é πr ao quadrado, o comprimento 2πr. Perfeito? Então, a gente substitui no lugar de L, 2πr. Então, I é igual a 2πr é a fórmula que a gente usa para achar a intensidade em ondas bidimensionais, ou a gente fala aqui em linhas, perfeito? E esse R aqui é a distância circular, a distância radial, beleza? Então, a intensidade da onda circular é inversamente proporcional à distância da fonte, certo? Então, o que a gente pode ver aqui, ó, ele está falando justamente desse R aqui embaixo. Eita, peguei o marca-texto errado, peguei coisa errada aqui. Então, ele está falando justamente desse R aqui embaixo, beleza? Então, a intensidade, ela é inversamente proporcional à distância da fonte, ou seja, esse R aqui, beleza? E agora, em relação a ondas tridimensionais, o que a gente tem? A gente tem, né, considerar como se fosse uma esfera atingida, algum objeto 3D, mas a gente vamos falar um objeto mais simples 3D que a gente vê uma esfera, certo? Então, a área da esfera vai ser dada por 4πr ao quadrado. Perfeito? Então, no lugar do A, a gente coloca 4πr ao quadrado. Se vocês repararem a diferença, ó, é a mesma, quase a mesma forma, né, aqui, só que é 2, isso aqui é 4, né? O π é a mesma coisa, só que o que vai mudar? Isso daqui, certo? Deixa eu fazer aumentar aqui, fazer de uma maneira melhor. Aumentando aqui um pouquinho. Aqui, ó, vocês podem ver aqui o U ao quadrado aqui, na diferença entre essa e essa aqui. Então, nas ondas bidimensionais, a intensidade, ela é inversamente proporcional à distância da fonte. E em ondas tridimensionais, a intensidade de uma onda esférica é inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto à fonte. Beleza? Então, vai mudar em relação aqui. Aqui é o quadrado e aqui apenas o R. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar. E semana que vem tem exercícios. Até a próxima. Valeu!